Bom dia, meus queridos. Aleluia, sejam bem-vindos. Estamos caminhando essa semana ao redor da cura. Como assim, irmão Danilo? Caminhando ao redor da cura. Sim, a palavra de Deus, ela diz que Deus já havia entregue a cidade de Jericó aos filhos de Israel, mas havia ainda uma muralha entre eles e aquilo que pertencia a eles. E foi preciso que eles dessem 7 voltas ao redor daquela muralha, até que aquela muralha caísse e eles possuíssem a terra da promessa. E isso fala do nosso tempo de renovação de mente, aquele período que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Paulo disse: transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que possais provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aquela primeira geração de hebreus, ao chegar diante da terra, retrocederam e voltaram para o deserto e morreram no deserto, porque não conseguiram crer que a terra pertencia a eles e que eles podiam possuí-la. Ao passo que 40 anos depois, uma nova geração, criada no deserto, vendo o sobrenatural de Deus diariamente, seguindo o líder Josué, debaixo de um comando profético, durante 7 dias rodearam aquela cidade, calados. E ao final dos 7 dias, no 7º dia eles rodearam 7 vezes, e ao final das 7 voltas eles gritaram e tocaram trombetas, e aquelas muralhas caíram. Sim, esse texto ele é rico demais. Eu poderia falar de escatologia aqui, poderia falar da volta de Jesus, no momento em que as trombetas vão soar e os reinos do mundo vão passar a ser do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela diz que fala daqueles que provaram a boa palavra. Uma vez eu fui falar com um irmão sobre cura, sobre andar em saúde, e eu fui citar para ele algumas promessas. Por exemplo, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele estava dizendo para mim que ele estava cansado, e eu falei para ele assim: irmão, a Bíblia diz que Deus ele renova nossas forças e tudo mais. Ele falou assim: não, eu sei que no milênio eu vou ter um corpo glorificado, e aí eu não vou mais me cansar, não vou ficar doente. Eu falei: que no milênio o quê, rapaz? Que conversa é essa no milênio? Você pode desfrutar disso agora. Veja, lá em Hebreus, no capítulo 6, eu sei, irmãos, que a cura completa, como o povo de Israel experimentou na saída do Egito, a gente leu ontem aqui o Salmo 105, verso 37, se eu não me engano, onde o salmista vai dizer que entre 3 milhões de pessoas não havia uma só pessoa doente. E aí você fala: poxa, mas isso na antiga aliança, por que Deus não faz isso agora? Por que todo o corpo de Cristo não é curado de uma vez? Igual aconteceu com o povo de Israel. Irmãos, nós estamos caminhando para lá. Estamos caminhando para esse lugar. Agora, a questão é que a saída do Egito, ela fala muito sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E sim, quando Jesus voltar, querido, as doenças acabaram. Quando Jesus voltar, você vai receber um corpo glorificado e você vai perceber que sim, na nova aliança estamos firmados em promessas superiores. Porque aquele povo saiu do Egito curado, e a gente vai ler um texto aqui onde eles adoeceram no deserto. Eles saíram curados, mas depois muitos deles morreram no deserto. Então, quando Jesus voltar e nós formos glorificados, nunca mais nós vamos ficar doentes. Nunca mais nós vamos sentir dor ou cansaço ou nada. Agora, será que eu preciso esperar chegar Jesus voltar para andar em saúde? Será que eu preciso esperar Jesus voltar para viver livre das enfermidades? Não. Hebreus capítulo 6 fala sobre aqueles que provaram a boa palavra. Quantos têm provado uma boa palavra aqui nesse canal? Põe aí nos comentários.
Quantos têm provado uma boa palavra aqui nesse canal? E o texto diz que provaram a boa palavra e desfrutaram, experimentaram os poderes do mundo vindouro. Ou seja, quando você recebe a boa palavra, a palavra de Deus inspirada, revelada, ela produz fé no seu coração. E a fé que é produzida no seu coração te leva a experimentar coisas que nem são para essa era. Experimentar os poderes do mundo vindouro. Presta atenção, querido. O mundo vindouro fala da volta de Jesus e tudo que vai ser depois disso. E a Bíblia diz que aqueles que provam a boa palavra experimentam os poderes do mundo vindouro. Sim, no mundo vindouro os mortos vão ressuscitar incorruptível, mas agora nós podemos ressuscitar os mortos. No mundo vindouro eu terei um corpo completamente imune às doenças, mas agora eu posso experimentar a boa palavra e desfrutar os poderes do mundo vindouro e andar em saúde e ver essa enfermidade fugir do meu corpo, fugir da minha casa, fugir dos meus filhos. No mundo vindouro, Satanás vai ser preso por 1000 anos e todos os demônios vão ser expulsos desse planeta. Mas agora eu já tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo e nada me fará dano algum. Quem experimenta a boa palavra também desfruta os poderes do mundo vindouro, querido. Então eu não vou esperar o milênio para andar em saúde. Eu não vou esperar o milênio para ver os demônios serem presos. Quando Jesus chegou lá em Cafarnaum, veio um demônio desesperado. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Viestes atormentar-nos antes do tempo. Ou seja, eles sabiam que tem um tempo para que esses demônios eles sejam presos, expulsos daqui da terra. Mas Jesus atormentou eles antes do tempo. Aleluia. Ah, querido. Quem anda em fé atormenta o diabo antes do tempo. Aleluia. Glória a Deus. Querido, a fé te faz experimentar coisas que nem são para esse tempo. No milênio, a Bíblia diz que não vai mais ter fome. Não vai ter fome. Vai ser o reino de Cristo na terra será um reino de paz, de justiça, de fartura. Mas agora você já pode viver fartura na sua casa, multiplicação na sua casa. O que você acha, querido, que foi a multiplicação dos pães? O que você acha que foi na antiga aliança, aquele milagre na vida daquela viúva, de não acabar a farinha da panela, o azeite da botija? Esses são os poderes do mundo vindouro, são manifestações no presente de uma era que ainda está por vir. Então, todas as vezes que um morto ressuscita de forma milagrosa, isso é um sinal de que um dia todos os mortos vão ressuscitar. Todas as vezes que alguém é curado de uma doença, isso é um sinal de que um dia todas as doenças serão curadas. Todas as vezes que alguém recebe um milagre financeiro e é salvo da miséria, e é exaltado na vida financeira, isso é um sinal de que um dia toda a miséria desse planeta será extirpada. Mas agora Deus precisa de pessoas que experimentam a boa palavra e provam os poderes do mundo vindouro. Para quê, Danilo? Para sermos um testemunho vivo daquilo que está por vir. Para que quando você disser aos outros, Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo, a pessoa fala, que reino? Que reino é esse? E aí você vai poder demonstrar o reino, demonstrar e não somente falar. Paulo disse, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. E eu, quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras, mas em demonstração de espírito e de poder. Devemos ser manifestadores do reino de Deus. Porque se, por um lado, o reino de Deus ainda está para vir sobre a terra, por outro lado, esse reino já veio para a minha vida.
Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de vós. Quando você experimenta a boa palavra, a sua fé é ativada, a sua fé é liberada, e quando a sua fé manifesta por meio de uma confissão de fé, o reino que está dentro de você se manifesta na sua vida e começa a afetar a sua saúde, suas finanças, sua família. Amém, querido? Quero que você abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 21. Amém? Números 21. E vamos continuar rodeando a saúde que nos pertence. Amém, queridos? Nós lemos ontem que o povo de Israel recebeu uma promessa de saúde. Deus disse, olha, eu vou tirar do meio de vocês as enfermidades. Eu não vou permitir que venha sobre vocês nenhuma das doenças que veio sobre o Egito. Ah, querido, como nós precisamos nos apoderar dessa promessa, principalmente agora que nós estamos caminhando para os últimos dias, para os últimos eventos antes da volta de Jesus. Querido, Jesus disse que haveriam muitas epidemias. Quero dizer para você que o Covid não foi nada comparado às coisas que iam de vir. E a Covid, ela serviu para mostrar que a maioria de nós não estamos firmados na palavra de Deus. Eu não estou falando de simplesmente não pegar a Covid. Estou falando de não ficar apavorado como muitos ficaram. Pessoas apavoradas, crentes apavorados, desesperados. A palavra de Deus, ela diz, não temas. Ter medo, se deixar levar pelo medo, é desobediência, irmãos. Como assim desobediência? Tudo que Deus diz para você não fazer e você faz, é desobediência. Então a Bíblia diz para você não ter medo. Então, sim, sentir medo é normal. Agora, você não pode se deixar levar por ele. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de poder. Então, a epidemia, a pandemia que nós passamos, ela serviu para mostrar que a igreja não está preparada para as coisas que estão por vir. Quando as pragas caíram sobre o Egito, o que aconteceu lá? Deus guardou os hebreus e as pragas caíam só sobre os egípcios. Então, há uma onda de revelação vindo sobre a igreja. Muitos têm experimentado a palavra da fé, a palavra da cura, a palavra da vitória da cruz do Calvário, e têm experimentado, sim, proteção para si, para sua casa, mas a maioria do corpo de Cristo não conhece a palavra. A maioria do corpo de Cristo recebendo um leite estragado, um leite envenenado. As nossas músicas estão cheias de incredulidade. As nossas músicas estão cheias de maldição. Deus me deu, Deus tomou. Ah, Danilo, mas está na Bíblia. Ué, até as palavras do diabo estão na Bíblia, querido. Não é porque está na Bíblia que foi Deus que disse. Quem disse isso foi Jó. E disse isso quando ele ainda não estava nem entendendo o que estava acontecendo na vida dele. Quando Deus aparece para ele, a primeira coisa que Deus diz quando aparece para Jó foi o seguinte: quem é esse que profere palavras sem entendimento? E aí, Deus diz que as palavras de Jó eram sem entendimento e a gente fica cantando as palavras de Jó. Então vamos cantar também. Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. É porque Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então nossas pregações, nossas não, a minha não, graças a Deus. Minhas pregações estão cheias de fé. Aleluia. Mas muitas pregações por aí estão cheias de incredulidade, querido. Você entra curado e sai doente. Era para você entrar na igreja doente e sair curado. Você entra curado e você sai doente, porque eles botam uma doença em você lá. Eles dizem para você, olha, cuidado. Tô vendo aí, ó, Deus pesando a mão, cuidado, tô vendo o anjo tá passando aí, tá medindo todo mundo aí. Deus vai jogar no leito. Ah, irmão. Engraçado, né? Nós temos 4 evangelhos na nossa Bíblia. Jesus andou por todas as partes.
E você não encontra uma pessoa que Jesus jogou no leito. Você vai encontrar Jesus dizendo para uma mulher lá em Apocalipse que colocaria ela numa cama. Mas quando você vai ler o que essa mulher estava fazendo, era uma mulher que se dizia profetisa e estava ensinando toda a igreja a comer comida sacrificada aos ídolos e a se prostituir. E Jesus matou ela logo? Bom, se fosse eu e tivesse alguém ensinando a minha esposa a se prostituir, eu matava na hora. Mas o que Jesus fala? Eu dei a essa mulher tempo para se arrepender. Ela não quer se arrepender, ela quer continuar levando a minha igreja para o pecado. Então eu vou colocar ela numa cama. E quando você lê o livro de Êxodo, você vai perceber que às vezes Deus fala, eu vou fazer algo, e na verdade não é ele que vai fazer com as próprias mãos. Na verdade, ele vai permitir o diabo fazer. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, Êxodo capítulo 12. Irmão, você vai aprender muita coisa aqui hoje. Muitas coisas. Você vai aprender de onde vêm as doenças. Você vai descobrir que as doenças não vêm de Deus. Doenças não vêm de Deus. Será que tem alguma doença lá no céu para Deus dar para você? Porque Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo direto do Pai das luzes. Ou seja, tudo que Deus nos dá vem lá de cima. Ele pega lá do céu e derrama. Será que tem alguma doença lá no céu? Será que tem algum anjo lá resfriado agora? Algum anjo aidético? Algum anjo com algum tumor numa asa? Não. E o que é o reino de Deus? Jesus disse, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então por isso que Jesus curava os doentes. Ele disse, olha, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, tudo que Jesus fazia era uma manifestação do reino de Deus. Por isso que onde ele chegava, a doença saía, porque no céu não tem doença. Então Jesus manifestava a vontade de Deus na terra, como ela é no céu. Então Jesus fazia na terra aquilo que o Pai faz no céu. Então no céu não tem miséria, Jesus multiplicava pão. No céu não tem demônio, Jesus expulsava os demônios. No céu não tem doença, Jesus expulsava a doença. Isso é o reino de Deus. Amém, queridos? Danilo, mas e quando Deus fala que vai matar, Jesus falou para aquela mulher que ia botar ela numa cama, não é Deus que põe doença nas pessoas? Vamos ver. Êxodo capítulo 12. Aqui Deus está anunciando a 10ª praga, que é quando os primogênitos do Egito seriam mortos. Êxodo 12, verso 12. Abre a sua Bíblia, querido. Pega a caneta, marca a sua Bíblia. Pra você não falar que o pastor Danilo falou besteira, o pastor Danilo está falando heresia. Olha na sua Bíblia. Olha na sua Bíblia. Êxodo 12, verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde homens até animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Quem é que está falando que vai ferir aqui? É Deus, não é? Deus está falando, eu vou passar e eu vou ferir. Eu vou matar todo mundo aqui. Deus está falando que ele vai matar. Danilo, você acabou de falar que Deus não mata, que Deus não põe doença, que Deus... Vamos ver. Vamos ver como Deus vai fazer isso. Em primeiro lugar, querido, quero te dizer uma coisa. Matar, Deus mata, tá? Deus leva pessoas, Deus... Quando Jesus voltar, ele vai matar o anticristo, ele vai matar o exército do anticristo. Então, tem algumas pessoas na Bíblia que Deus matou mesmo. Uzá, quando Uzá tocou na arca. A Bíblia diz que Deus, a glória de Deus feriu Uzá. Sim, a santidade de Deus pode nos matar. Deus falou para Moisés, olha, qualquer homem que vê a minha face vai morrer. Então, para que nós vejamos a face do Senhor, nós teremos que ser glorificados. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação completa ela vai acontecer na glorificação. Então, sim, eu não posso dizer que Deus não mata, nunca Deus mata.
mata. Né? A gente vai ter que rasgar muitas páginas da Bíblia para dizer que Deus não mata. Porém, eu quero dizer, Deus mata seus inimigos. Deus não mata seus filhos. Deus mata os seus inimigos. Seus filhos, às vezes, ele leva. Principalmente filhos que estão andando no pecado, não se arrependem e, às vezes, acabam recebendo juízo, como aconteceu lá em Corinto. Agora, até mesmo esses filhos, a maioria dos casos de juízo de Deus na graça, é o próprio diabo que executa esse juízo. Você vê lá que Paulo tinha um rapaz que estava dormindo com a mulher do pai. Paulo diz, olha, vamos entregar esse jovem para Satanás, para a destruição do corpo, mas o espírito dele ia ser salvo. Ananias e Safira morreram, porque diante da glória de Deus foram lá mentir. E morreram ali. Agora, morreram, foram para o inferno? Eu não creio que eles foram para o inferno. Eu creio que eles receberam um juízo na carne, mas o espírito deles foi salvo. Porque, Danilo, por que você acredita, Danilo? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que tinham pessoas morrendo e ficando doentes, porque na hora que iam praticar a ceia, ficavam brigando uns com os outros. As pessoas perguntam, Danilo, o que é tomar a ceia indignamente? É estar em contenda com os irmãos, não discernindo o corpo de Cristo. É você não discernir o corpo. Como que eu vou tomar a ceia? É só você ler o contexto lá de 1 Coríntios. Eles estavam se separando durante a ceia, cada um tomava a ceia num canto, um não queria falar com o outro. Então a própria ceia era um testemunho da contenda que aquela igreja vivia. Eles não estavam amando uns aos outros. E lembra que eu falei ontem que o único mandamento da nova aliança é amar um ao outro como Cristo amou? Quando você quebra esse mandamento, quando você não anda em amor, você se priva da graça de Deus. E você vai experimentar juízo. Você está saindo de debaixo da graça. Quando você priva outra pessoa da graça, na verdade você está se privando da graça. Por isso que pessoas que guardam mágoas, rancor, elas adoecem. Filhos de Deus hoje estão doentes por causa de mágoa, por causa de briga, por causa de homens que maltratam suas esposas, esposas que não respeitam seus maridos, irmãos da igreja que não se falam, que caluniam uns aos outros. E aí, querido, o que se manifesta não é a graça de Deus, o que se manifesta é o juízo de Deus. Agora, por que o juízo de Deus ele se manifesta? É para destruir a pessoa, lançar a pessoa no inferno? Não! É para proteger a igreja. Primeiro, o juízo de Deus na nova aliança ele se manifesta, em primeiro lugar, para proteger a igreja de um membro podre. Lembra que Jesus disse, olha, é melhor arrancar uma mão e ir sem mão para o céu do que o corpo inteiro ir para o inferno? Então, às vezes, um membro do corpo vai receber juízo para proteger o restante do corpo. Então, aquela mulher lá de Apocalipse, que estava ensinando as pessoas a se prostituir, ela estava levando um monte de gente para o inferno. Então, Jesus estava trazendo juízo sobre ela para proteger a igreja. Então, o juízo na graça ele existe para proteger o corpo de Cristo de membros podres. Ananias e Safira, se Deus não os matasse ali naquele momento, aí vem já o povo cheio de mimimi aqui, né? O povo da graça liberal. Não foi Deus que matou. Claro que foi Deus, gente. Claro que foi Deus. Quem disciplina os filhos de Deus é Deus. Mas e se foi um espírito de morte que Deus permitiu? Mas foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu. Não foi Pedro. Tem gente que vai dizer assim, não, quem matou eles foi Pedro. Em momento nenhum Pedro liberou palavra de morte. Pedro só falou assim, olha, você não mentiu ao homem, você mentiu ao Espírito Santo. E ele caiu duro. Pedro não falou assim, morre agora em nome de Jesus, não. Pedro só falou, você mentiu ao Espírito Santo. E o cara caiu duro. Então sim, foi o juízo de Deus que se manifestou ali sobre Ananias e Safira.
E a Bíblia diz que isso trouxe temor para toda a igreja. Ali estava sendo inaugurado o tempo da graça. E o que Deus estava dizendo? Deus estava deixando claro, olha, é o tempo da graça, mas não brinquem com a minha glória. Não brinquem com o meu espírito. Então não é porque você está na graça que você... então vamos viver de qualquer jeito. Não. Deus corrige o filho que ama e açoita a todos quanto ama. Agora, o que acontece na igreja hoje? As pessoas pegam esses exemplos, que são exemplos extremos. Juízo de Deus é a última coisa que se manifesta na vida de um filho de Deus. É a última. Por quê? A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. 2 Timóteo, capítulo 3, no finalzinho está escrito que a palavra de Deus, inspirada, ela é boa para corrigir, para exortar, para ensinar. Então Deus não precisa permitir você ficar doente, você morrer, para te corrigir. Deus tem a palavra dele. Então, querido, quando chega ao ponto do juízo de Deus vir sobre alguém, é porque a pessoa está pecando. Ela não se arrepende, ela está endurecida e Deus não tem nenhuma outra forma de falar com ela. Ela já ouviu a palavra, ela já foi repreendida pelo pastor, pelos irmãos. Algumas coisas já começaram a dar errado na vida dela, mas ela não se arrepende. E se Deus não fizer nada, essa pessoa vai para o inferno. Então, às vezes, o juízo vem, e lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. O juízo de Deus para o ímpio é condenatório. O juízo de Deus para a igreja é disciplinatório. É salvação. Então, às vezes uma pessoa pode morrer mais cedo para não morrer mais tarde, espiritualmente. Então, aquele jovem lá em Corinto, que Paulo queria entregar para Satanás, ele iria morrer fisicamente para não morrer espiritualmente. Então, isso são coisas da palavra de Deus que a maioria dos pregadores não gosta de falar, não gosta de entrar, porque são coisas assim, sabe? Muito delicadas. Então tem o povo que fala que Deus mata o tempo inteiro, Deus está pesando a mão toda hora. Eu não consigo parar de fumar, é por isso que eu estou doente. Não, não é isso. Então, por exemplo, pessoas que serão julgadas por Deus, adúlteros, não uma pessoa que caiu em adultério, pessoa que caiu em adultério, o que Deus tem para ela? Arrependimento. Ela precisa se arrepender e ser restaurada. Agora, uma pessoa que está ali vivendo uma vida de adultério, traindo a mulher, não se arrepende. Ouve a palavra todo dia na igreja. Deus já enviou profeta para repreender aquela pessoa. A pessoa não se arrepende. Tu acha que o que aguarda essa pessoa? Juízo, com certeza. Mas eu conheço pessoas que estão lá no pecado e não recebeu juízo ainda. Aí é pior, né? Porque a Bíblia diz que se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Então pode ser que aquela pessoa já tenha até morrido espiritualmente e Deus nem a considera mais como filho. Porque quem é filho, que a Bíblia diz, não há filho que o pai não corrija. Então, eu estou deixando claro aqui essas coisas, não para que você ache que a doença que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, é um juízo de Deus na sua vida. A maioria de vocês, querido, 99% das pessoas, está sendo destruído por falta de conhecimento. 99% das pessoas está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse juízo do qual eu estou falando são casos extremos. Quando você vai olhar na Bíblia, momentos em que pessoas crentes, filhos de Deus, foram alvo do juízo de Deus, foram casos extremos. Poxa, o rapaz estava, desculpa a expressão, né, transando com a mulher do pai, querido. Você tem noção do que é isso?
Um rapaz está se relacionando com a esposa do pai dele e indo para a igreja como se nada estivesse acontecendo. Ananias e Safira, meu Deus, venderam um terreno e combinaram, o marido e a mulher combinaram, ó, vamos falar que a gente vendeu, vamos supor, né? Venderam o terreno por 100 mil reais. Não, vamos chegar lá e vamos falar que a gente vendeu por 20 mil, e a gente dá os 20 mil, e aí todo mundo vai pensar que a gente deu tudo, igual todo mundo está fazendo. E aí a gente vai ser honrado. E em qual ambiente eles fizeram isso? Num ambiente de avivamento, querido. Tinha um avivamento acontecendo lá em Jerusalém. Então, às vezes, não ter um avivamento acontecendo hoje pode ser até uma misericórdia de Deus, porque quantas pessoas será que não vão morrer? Quantos pastores que estão aí fazendo um monte de besteira não vão morrer se vier um avivamento? Então, esses juízos que eu estou falando são pessoas que cometeram pecados muito, muito, muito graves. E não se arrependeram, continuaram, não quiseram se arrepender. Então Deus vai deixar uma pessoa dessa no meio da igreja, contaminando os outros irmãos? Não vai, Deus leva. Agora, a maioria de vocês que estão me ouvindo agora não estão nessa situação. O que você tem aí é uma fraqueza, um vício, uma falha no seu caráter, e você está consciente disso, e você luta com isso diariamente. E o que Deus tem para você? Misericórdia, graça, ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Amém, querido? Então, eu precisei falar isso, eu precisei deixar isso aqui bem claro, para que nós tivéssemos equilíbrio. Porque de um lado você tem pregadores de hipergraça dizendo que não, ninguém perde salvação, Deus nunca corrige, Deus nunca mata ninguém, Deus é um Papai Noel, Jesus é um homenzinho, né? Um amiguinho, legalzinho, você pode fazer o que você quiser, você pode cuspir na cara dele, você pode pintar e bordar no meio da igreja, você pode fazer o que você quiser, que nunca Jesus é só amor. Bom, quando Jesus vier, a Bíblia diz que ele vai ter matado o exército inteiro do anticristo e as roupas dele vão ficar sujas de sangue. E quando o profeta teve essa visão, o profeta Isaías, ele perguntou, por que estão sujas as suas vestes? Jesus disse, porque eu esmaguei os povos na minha ira, porque o dia da vingança estava no meu coração. Então esse amor que Jesus tem, ele é um amor zeloso, ele é um amor cheio de justiça e juízo. Então nós não podemos separar os atributos de Deus. Então Deus é amor justo. Deus é amor vingador. Deus é amor misericordioso e compassivo também. Então nós temos que amar o nosso Deus como Ele é, com todos os seus atributos. A gente não precisa ficar desmembrando o Senhor, fazendo um self-service de Jesus, só para Jesus parecer mais bonito. Jesus é lindo, querido. Jesus é lindo no seu amor. Jesus é lindo na sua misericórdia, mas Ele também é lindo no seu juízo. Ele é lindo na sua justiça. Ele é lindo em todos os seus atributos. Amém? Agora, uma vez você entendendo que em alguns casos extremos, de pecados extremos, onde a pessoa está endurecida e Deus não tem nenhuma outra forma de falar com ela, porque Ele já falou com ela de todas as formas e ela continua endurecida. Nesses casos, às vezes, juízo de Deus vem. Fora isso, querido, Deus não tem nada disso para você. Tá bom? Como eu disse, juízo de Deus é para os inimigos de Deus, não para os filhos. E por que às vezes vem para os filhos? Filhos que estão se comportando como inimigos de Deus. Estão virando as costas completamente para Deus e indo contra Deus. É diferente a pessoa que tem uma fraqueza. Eu fui escravo da pornografia há muitos anos. Agora, extremamente arrependido. Pecava e me sentia mal. Querido, Paulo diz, se nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Então, se você se entristece com o seu pecado, se você
tem consciência das coisas erradas que você faz, e você está orando, está buscando, está renovando a sua... Amém, querido? Nossa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse juízo que eu acabei de falar agora não é uma condenação, é uma correção. Paulo disse, quando não nos julgamos a nós mesmos, somos julgados pelo Senhor, disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, o juízo de Deus que vem na vida do crente, em raríssimas exceções, né? O crente endurecido, que já está endurecido pelo pecado e muito perto de perder a sua salvação. Está caminhando para a morte. Está chegando a hora daquela pessoa virar as costas completamente para Deus e tomar um caminho sem volta. Esse juízo, ele é uma salvação para essa pessoa. Ele é um último ato da misericórdia de Deus para que a pessoa não seja condenada. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, aquela pessoa que está muito perto de deixar de estar em Cristo Jesus, porque ela vai abandonar Cristo, se ela continuar naquele caminho de apostasia, então essa pessoa vai receber juízo para que ela não receba a condenação do lago de fogo. Então o juízo é bom. O juízo de Deus para o crente é uma expressão da graça e do amor de Deus. É um livramento. Então você imagina que o meu filho está querendo tomar remédio, né? Fica pegando remédio escondido para tomar, ou qualquer hora dessa ele vai morrer, porque ele vai ter uma overdose de alguma coisa. E aí eu dou uma surra no meu filho e eu falo, nunca mais se encosta num remédio. E aí ele leva uma surra e nunca mais. Morre de medo agora de tocar no remédio. Essa surra que eu dei nele, isso foi amor ou foi ódio? Foi amor, porque eu estou protegendo ele de fazer algo danoso. Então, um filho que está fazendo algo que vai ser nocivo para a vida dele, e eu vou lá e corrijo esse filho, essa minha correção é uma expressão do meu amor, do meu cuidado. Na verdade, todo pai, bom pai, né? Um bom pai. Tem pais realmente espancadores, abusadores, pais que espancam seus filhos realmente porque querem derramar sua ira sobre os seus filhos. Agora, um bom pai, muitas vezes uma sandalhada, uma cintada que ele dá no filho dói mais nele do que no filho. Mas ele ama tanto o filho que ele sabe que se ele não corrigir o filho, amanhã ou depois o filho está apanhando da polícia. Então, para que você não esteja no julgamento final e tenha que ser lançado no lago de fogo, então hoje, se você viver no pecado, permanecer no pecado e chegar ao ponto de Deus não ter outra forma de lidar com você, então você pode sim experimentar juízo de Deus. Mas a maioria de vocês aqui, se não todos, não se enquadram nisso que eu estou falando. A maioria de vocês está aí se sentindo mal por causa dos seus pecados, das suas fraquezas. E o que Deus tem para você, querido, é amor e misericórdia, e graça e auxílio do Espírito Santo para que você consiga vencer os seus pecados. Amém, queridos? Quem está gostando da live aí? Eu não imaginava que eu ia falar sobre esse assunto, mas é até bom, porque nós temos ainda vários dias para falar sobre cura e essas coisas ficam na cabeça das pessoas. Não, Danilo está falando que Deus não bota doença. Ah, mas e tal coisa? Tal texto bíblico? Tal... Então é bom eu já falar sobre esse assunto para você saber em que você se enquadra. Será que o que eu estou vivendo é juízo de Deus? Na maioria das vezes, não. A maioria de vocês aqui estão sendo alvos de ataques de Satanás. Muitas vezes por falta de conhecimento, por não saber o que te pertence em Cristo, por não conhecer os seus direitos. E aí, se eu acho que a doença que eu estou enfrentando é Deus que está colocando em mim, quem em sã consciência vai se levantar contra algo que é Deus que está fazendo? E aí eu acho muito bonito que alguns pastores digam para suas ovelhas que talvez aquela doença
que ela está enfrentando seja um propósito de Deus, eu acho muito bonito que os mesmos indicam remédio, médico. Meu querido, por favor, se você acha que doença é de Deus, que Deus quer você doente, Danilo, mas e aquela pessoa que você falou, num caso extremo, e que está doente porque realmente está vivendo deliberadamente em pecado? Não é de Deus a doença na vida dela? Não. Deus quer que essa pessoa se arrependa e seja curada. Está lá em Tiago, capítulo 4. Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros. Ungindo com óleo, faça a oração da fé. A oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A vontade de Deus é sempre saúde. Deus não gosta de doença. Deus odeia a doença tanto quanto ele odeia o pecado. Deus quer tirar essa doença de você tanto quanto ele quer tirar o pecado de você. E amanhã eu vou trazer um ensino aqui com vários textos bíblicos mostrando como que o perdão e a cura caminham juntos, juntinhos. Deus não cura sem perdoar e não perdoa sem curar. Sempre que Deus oferece perdão, ele está oferecendo a cura junto. Sempre que Deus oferece cura, ele está oferecendo o perdão junto. Por isso que quando aquele paralítico chegou diante de Jesus, Jesus falou para ele, perdoados são os seus pecados. Então perdão e cura é uma moeda de dois lados. Então quando Deus oferece o perdão, a cura vem junto. Quando Deus oferece cura, o perdão vem junto. É uma bênção dupla. A cura e o perdão. É uma bênção dupla. Então Deus te livra do pecado e da consequência do pecado. Agora, eu queria ler com você, né? Eu estava lendo aqui, né? Um texto onde Deus disse que ele iria matar os filhos dos egípcios. Ele disse aqui, eu vou passar e eu vou ferir os primogênitos. Só que, olha só o que ele disse aqui. Vamos continuar lendo, né? Ele falou que ia ferir agora. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E quando eu passar e vir o sangue, me porei diante da porta, para que o destruidor não entre. Ué, mas Deus não falou que era ele que ia matar? Mas agora o texto parece dizer que, na verdade, tinha um espírito ali, destruidor, e Deus, na verdade, iria se colocar na porta dos hebreus, iria impedir que aquele espírito entrasse na porta dos hebreus. E aquele espírito ia entrar na casa dos egípcios. Então você vê que até mesmo quando Deus diz que vai fazer algo de ruim, na verdade ele só vai tirar a proteção e permitir que o diabo faça. Quando você vai ver o povo de Israel, né? Quando o povo de Israel estava em desobediência e Deus precisava julgar Israel, como é que ele fazia isso? Ele entregava Israel na mão dos seus inimigos. Então os inimigos vinham, invadiam, levavam o povo cativo. E isso mostra algo no espiritual, porque Paulo, quando precisou liberar juízo sobre a vida daquele jovem, ele disse, vamos entregá-lo para Satanás. Então, aquela mulher que Jesus falou que ia botar ela numa cama, eu creio que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Embora Jesus estivesse dizendo que ele ia fazer, eu creio que o que Jesus faria era, olha, ela não quer se arrepender, eu vou entregar ela nas mãos do diabo. E um espírito de enfermidade viria sobre ela, baseado nesse texto que eu acabei de ler. Porque até quando Deus diz que ele vai fazer algo, você está vendo aqui que, na verdade, não é ele que iria fazer com as próprias mãos. Ele iria permitir o diabo fazer. Jeremias, não lembro agora o capítulo e o versículo, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Querido, se Deus quiser alguém morto, ele não precisa matar, muitas vezes. Porque o diabo já quer todo mundo morto. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus no mundo, esse mundo estava um caos. Você ia ver muito mais gente morrer do que você vê.
Os demônios, eles estão sempre querendo matar. Então Deus, irmãos, na maioria das vezes, ele não precisa ferir ninguém. Se ele retirar a sua misericórdia, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O que aconteceu no Egito ali? Deus retirou a misericórdia dele sobre o Egito, que a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos. O Egito era um lugar próspero, porque estava desfrutando de uma prosperidade que foi trazida ali por José. José, quando foi para o Egito, querido, foi levando uma unção para o Egito. E desde a época de José, o Egito se tornou uma nação muito mais poderosa do que era antes de José chegar no Egito. Então o Egito experimentava de um favor de Deus, até mesmo porque os hebreus estavam ali. Lembra que quando José era escravo de Potifar, Potifar prosperou por causa de José? Então os hebreus eram escravos do Egito e o Egito era uma nação próspera por causa dos hebreus. Agora, quando os egípcios começaram a massacrar o povo hebreu, então Deus falou para Abraão, olha, eu vou permitir os teus descendentes ficarem 400 anos no Egito, mas quando saírem, eu vou punir os egípcios por terem escravizado eles. Você imagina, os egípcios, os hebreus chegaram no Egito trazendo livramento, trazendo salvação, trazendo prosperidade, livrando os egípcios da fome. E foi a maior ingratidão que os egípcios fizeram, foi escravizar os hebreus. Então Deus trouxe um juízo sobre o Egito, retirando aquela graça, aquele favor e permitindo que os principados e potestades fizessem a festa no Egito. E o que Deus promete aqui no capítulo 15, Deus promete, no verso 26, ao povo de Israel. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos. E você sabe que, para o povo da aliança, o que Deus está falando aqui é da lei de Moisés. Mas para nós, o que Deus está falando é, amai-vos uns aos outros. Novo mandamento vos dou. Então o que Deus está dizendo? Olha, se você for guiado pelo Espírito Santo, se você ouvir a minha voz, e se você amar os seus irmãos, andar em amor com os irmãos, ou ler querido, aleluia. Se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a palavra de Deus, você está fazendo isso hoje, você está aqui inclinando os seus ouvidos para a palavra. E se você guardar o seu coração da mágoa, do rancor, de fazer mal para o seu irmão, e você andar em amor, querido, que é o novo mandamento, é a lei de Cristo, o que vai acontecer? Deus diz, não permitirei que nenhuma das doenças que vieram sobre o Egito venham sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Quem anda na nova aliança pode andar curado. Danilo, o que é andar na nova aliança? É andar crendo na justificação que vem pela fé em Cristo, crer no sacrifício de Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo, porque é Ele que te guia a toda a verdade, é Ele que te revela. Por isso que você precisa orar em línguas, para receber revelação. Porque uma coisa é eu dizer para você que você é curado, outra coisa é quando o Espírito Santo te revela que você é curado. Aí você para de falar de doença e você começa a falar de saúde. E quando você anda em amor, querido, andar em amor é muito importante. Porque não adianta você crer em Jesus, confessar sua cura e ficar em contenda com os irmãos. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Ou seja, a ausência de amor torna a sua fé inoperante. Não é que Deus está esperando você amar para você ser merecedor da cura. Não. A cura te pertence. Mas é porque quando você não ama, você contamina o seu coração. E você contamina a sua fé. Tudo na graça é tomado pela fé. A Bíblia diz, pela fé temos acesso a essa graça.
Não é que a graça para de vir para você quando você decide não andar em amor. É porque você fechou a torneira. Imagina uma torneira. Você tem uma caixa d'água cheia de água e a água não para de descer para a torneira. Mas se a torneira estiver fechada, a água deixa de correr. Agora, não foi a caixa d'água que decidiu não enviar mais água para a torneira. Foi a torneira que decidiu ficar fechada. Então, quando você abre a torneira e você libera amor para as pessoas, e você ama, e você libera a graça que você recebe, você libera, então a graça não para de fluir na sua vida. Mas quando você fecha e você decide não amar o seu irmão, não perdoar, você também corta o fluxo da graça que está vindo para você. Por isso que as pessoas adoecem. Danilo, eu decido perdoar quem me ofendeu, decido limpar o meu coração e libero perdão agora, em nome de Jesus. Então agora não tem nada entre você e a sua cura. Nada. A cura te pertence. Já te pertencia antes. Mas essa atitude de mágoa, de ressentimento, não estava te deixando crer. Irmão, nunca o coração, que a Bíblia diz, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É com o coração que se crê. A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Então, se você deixa a mágoa ficar no seu coração, como é que você vai crer? Não tem espaço no seu coração para duas coisas. Ou você tem mágoa ou você tem fé. Um coração cheio de rancor nunca será um coração cheio de fé. E a Bíblia diz: qualquer um que disser a esse monte, ergue-te daqui, salta no mar, e não duvidar no seu coração. Então a fé vem do coração. Então não ficar com mágoa, não ficar com rancor, é guardar o seu coração. Porque é de lá que vem a fé que você precisa para confessar a palavra de Deus e andar em saúde. Então Deus permitiu que o mal viesse sobre os egípcios, e agora ele está dizendo para os filhos de Israel: se vocês guardarem a aliança, se vocês andarem nos meus mandamentos, e você já entendeu que os mandamentos para eles eram uns, para nós é outro. Então você pode interpretar esse texto, vou te ensinar a interpretar esse texto à luz da nova aliança. Se você ouvir a minha palavra, o que é andar reto diante de Deus? O que é andar reto diante de Deus? Está dizendo aqui, olha, e fizer o que é reto aos meus olhos. O que é estar reto diante de Deus? Quando Pedro estava, na carta aos Gálatas, depois você lê Gálatas capítulo 1, quando Pedro estava em Antioquia, e ele não queria se misturar com os gentios, porque ele estava com medo dos judeus. E aí Paulo disse para eles assim, olha, quando eu vi que Pedro não estava andando retamente de acordo com o evangelho, eu o repreendi na frente de todos. Ou seja, viver na nova aliança, ter a justiça da fé e não uma justiça própria. Pedro estava cheio de justiça própria ali. Por quê? Veio o pessoal que guardava a lei e Pedro não queria estar misturado com o pessoal que não guardava a lei. Tá doido? Vou ficar aqui no meio desse pessoal aí que come carne de porco? Então, viver na antiga aliança, viver debaixo da lei, é não andar retamente, porque você só anda retamente diante do Senhor se você andar em Cristo, se você andar na nova aliança. Então o que Deus está dizendo aqui? Paulo disse que Pedro não estava andando bem retamente dentro do evangelho, ou seja, ele não estava andando na nova aliança. Ele estava cocheando entre dois caminhos, estava com um pé na velha aliança e um pé na nova aliança. Não, querido, coloca os seus dois pés na nova aliança. Entenda que você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Viva debaixo da graça nos princípios da nova aliança. Então você vai estar andando retamente diante do Senhor. Então, se você ouvir a minha palavra, se você ouvir a voz do Espírito Santo, se você andar nos princípios da nova aliança e não da antiga aliança, e guardar os meus mandamentos, que é, João disse, o seu mandamento é esse: crer naquele que ele enviou, crer em Jesus e amar uns aos outros. Então, se você crer no meu filho Jesus e amar os seus irmãos,
Eu não permitirei que nenhuma dessas doenças venham sobre você, porque eu sou o Senhor que te sara. Por que os irmãos lá de Corinto estavam ficando doentes? Porque eles estavam com inimizades. E aí eles iam cear com raiva um do outro. Falando assim, não, deixa eu tomar minha ceia quietinho aqui. E era um banquete, né? Todo mundo tinha que participar. Aquilo que eu levava, o meu irmão tinha que comer daquilo que eu levava. E aí, porque eu tinha mágoa contra o meu irmão, eu comia minha ceia sozinho. E eu comia minha ceia e tomava indignamente. Isso é tomar e comer indignamente. Né? Ah, não é casado no papel, tá tomando indignamente. Ah, tá fumando ainda, tá tomando indignamente. Ah, tem esse pecado ainda, tá tomando indignamente. Não é isso, irmãos. Tomar indignamente é não discernir que o meu irmão é um só corpo comigo. E é tomar a ceia rejeitando o meu irmão, que é membro do corpo junto comigo. Isso é tomar indignamente. Não é a pessoa que é indigna, é o ato que é indigno. Aquela ceia que eles estavam praticando era uma abominação aos olhos do Senhor. Como que você vai praticar uma ceia com vários grupinhos, um lá, outro cá, e todo mundo com raiva um do outro? Por isso eles estavam adoecendo. Porque só tem um mandamento, querido. Amar um ao outro. Ter comunhão uns com os outros. E João vai dizer, olha, ninguém aqui pode dizer que não tem pecado. Se dissermos que não temos pecados, fazemos ele mentiroso. Mas ele também diz, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Queridos, para experimentar isso aqui na nossa vida, nós só precisamos ser uma família. É só isso que Deus está pedindo. Sejam uma família, sejam um. Ame o seu irmão. E a minha graça não vai parar de fluir na sua vida. Labarando, sote calabarando, sita labacato. Ah, irmãos, eu estou vendo o Espírito Santo limpando corações aqui hoje. Baricotais amando. Paronde hale que barojezande que pardonale haste colebarandora. Ah, irmãos, tem pessoas que vão limpar o seu coração a partir de hoje e nem vão precisar confessar a cura. Você vai perceber que depois que você perdoou, os sintomas começaram a ir embora. Terra manchoki mahasukama. Oriandori calabarando rostore calabaronde jando rastu le barricaticama. Oh! Oh! Seja livre em nome de Jesus dessa mágoa. Veja o Espírito Santo agora rasgando corações essa manhã e arrancando mágoas, feridas, curando agora. E essa cura agora que se manifesta na sua alma vai se manifestar no seu corpo. Sorandizamantikambaristu-kama. Oriandesturikama. Shere kamastu kevia. Kurimahasturia. Barozi mande kolivarde no kito komikas dunamande hasti. Oriandria lamasturi cambareba lebarando rosti calabarando ricalabarando. Barão de lamaste calabará. Se você guardar os meus mandamentos, Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. João disse, os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque eu não preciso do esforço da minha carne para amar o meu irmão. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Deixa o amor de Deus, querido, limpar o seu coração. Você não precisa se esforçar para amar ninguém. Você só precisa liberar o amor de Deus que Ele já colocou dentro de você. Então, quando você se recusa a amar, você está recusando dar para as pessoas o que Deus já colocou na sua vida. Dê aos outros aquilo que você recebeu. De graça recebestes,
de graça dai. Dê aos outros a graça que você recebeu, querido. E nada vai roubar a sua saúde. Nada vai roubar a sua saúde. Paulo disse, eu não estou debaixo da lei, 1 Coríntios capítulo 9. Não estou debaixo da lei, mas também não estou sem lei para com Deus. Estou debaixo da lei de Cristo. Que lei é essa, Danilo? É a lei do Espírito de vida. É a lei da nova natureza que você recebeu. E o fruto dessa nova natureza é o amor. E a manifestação dessa lei é o amor. E aí Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, essa é uma lei que, como que eu cumpro ela? Amando. Mas é uma lei que não só eu cumpro, é uma lei que ela opera em mim. Então, antes de eu cumprir essa lei, eu já tenho essa lei colocada no meu coração, porque o amor de Deus é derramado no meu coração. Então, Jesus não está te pedindo para fazer nada que não seja ser você mesmo. Querido, você é amor. A Bíblia diz que o novo homem é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Você tem a natureza de Deus no seu espírito. Se Deus é amor, o que você é? Qual é a sua essência? Qual é a sua natureza? Pare de mentir, dizendo, eu não consigo perdoar. Isso é mentira. Você não quer. Então decida hoje que você vai perdoar, porque amor não te falta. Está aí dentro de você. E se for preciso dar uma jejuadazinha, né, para mortificar essa carne rancorosa, jejue. Se for preciso orar mais em línguas para robustecer o seu homem interior, renovar a mente com a palavra, use as práticas espirituais, mas não deixe de andar em amor. Andar em amor é andar livre, usufruindo de tudo aquilo que está disponível para você na nova aliança. Amém, querido? Não, você amar os outros não te faz merecedor de nada, porque Deus te deu tudo antes de você amar. Ele te deu tudo quando você ainda era ímpio. Ele te ofereceu Cristo e juntamente com ele todas as coisas. Ele te primeiro. E agora Paulo diz, andai em amor, como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós. Perdoai como você foi perdoado. Não, Deus não vai te perdoar depois que você perdoar. Ele te perdoou já. E agora ele te pede, faça pelos outros o que eu fiz por você. Porque quando eu fiz por você, eu também te dei condições. Eu te capacitei a dar aos outros o que eu dou para você. De graça recebeste, de graça dá. Não negue aos outros aquilo que Deus não negou a você. E você não vai interromper o fluxo da graça que flui na sua vida. Não feche a sua torneira aqui. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Que maravilha, irmãos. Nossa, que unção maravilhosa. Uma congregação onde as pessoas se amam e onde o pastor daquela igreja prega cura, prega que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Essa igreja, irmãos, dificilmente alguém vai ficar doente ali. E quando ficar, essa pessoa vai ter fé suficiente para declarar a palavra e vencer aquela enfermidade. Então você percebe hoje que congregações onde a maioria das pessoas está doente, ou é por falta de amor entre os irmãos, ou é por falta de ensino sobre cura divina. Porque como é que você vai crer e desfrutar de algo que você não aprendeu? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que bom que você está aqui, querido. Que bom que eu estou podendo compartilhar com você como eu sofri, irmãos. Porque eu já passei em várias igrejas. E como eu sofria em não poder compartilhar livremente com os meus irmãos essa palavra. Mas que bom que Deus me deu vocês. E eu posso compartilhar com vocês essa palavra. E ver vocês, em nome de Jesus, eu declaro que vocês vão andar em saúde, vão andar em santidade, vão andar em amor.
Eu louvo a Deus, todos os dias eu recebo testemunho, todos os dias alguém me procura lá no privado para falar do que o Espírito Santo tem feito na vida dessa pessoa. E é muita alegria, irmãos, ver a palavra produzindo frutos na vida de vocês, porque eu não sou nada, irmão. Sou um vaso de barro. Paulo diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Sou um homem comum, vendedor de cuscuz, como qualquer outro. Mas tem uma palavra que é a palavra de Deus. Uma visão que é de Deus, uma unção que é de Deus. E se você inclinar os seus ouvidos, e você ouvir essa palavra, e você abrir o seu coração, e você praticar essa palavra, Deus não faz acepção de pessoas. Daqui a pouquinho você está me mandando o seu testemunho também. Amém, queridos? Você que deseja ser discipulado por mim, pelo WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo está o meu número de WhatsApp. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo, querido. E você que deseja ser um semeador, estamos entrando numa nova fase desse ministério. Uma nova fase. Uma fase de expansão e de concretização. Coisas que Deus colocou no meu coração. Sonhos, visões. E que nós vamos realizar. Amém? E eu preciso de parceiros. Parceiros financeiros. Para me ajudar. Para estar juntamente comigo. Para fazer as coisas que Deus me deu para fazer. Então você que deseja ser um semeador dessa palavra. Aqui embaixo, junto com o meu telefone, tem o número do Pix para que você oferte. E saiba, querido, essa é uma terra muito fértil. Muito fértil. Esse é um ministério que tem mudado vidas. E terras férteis. Você vai colher a 30, 60 e 100 por um. Amém? Então pega aqui o número do Pix, faça a sua oferta voluntária, de amor, de gratidão, de honra. Honre a palavra e a palavra vai honrar você. E nós vamos dar mais uma volta ao redor dessa muralha. E a terra é nossa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem com Deus, graça e paz.